Eu sempre tive sonhos estranhos, mas nada que fugisse do comum. Aquele tipo de pesadelo que você acorda suado, olha em volta e se tranquiliza ao perceber que tudo não passou de imaginação. Só que, há alguns meses, meus sonhos mudaram. Eles começaram a repetir cenários, rostos e situações que não tinham explicação. E o que parecia ser apenas criação da minha mente começou, pouco a pouco, a se infiltrar no mundo real. A primeira vez que aconteceu, eu não dei tanta importância. Sonhei que estava no corredor da minha casa, de madrugada, e que uma sombra vinha em minha direção, arrastando os pés pelo chão. Era um som pesado, irregular, como se algo estivesse ferido ou deformado. No sonho, eu tentava correr para o quarto, mas minhas pernas não respondiam. A sombra se aproximava cada vez mais, até que eu via um rosto pálido, com os olhos completamente negros. Antes que pudesse gritar, acordei com um solavanco. Abri os olhos e senti o coração disparado. Estava no meu quarto, tudo parecia normal. A única coisa que me incomodava era que eu ainda ouvia o som dos passos no corredor, como se ecoassem na minha cabeça. Mas me convenci de que era só impressão e voltei a dormir. No dia seguinte, enquanto tomava café, reparei que tinha marcas de passos no chão do corredor. Poeira arrastada, pegadas desiguais, como se alguém tivesse realmente caminhado ali. Só que eu moro sozinho. A partir daí os sonhos começaram a se intensificar. Todas as noites, eu voltava para o mesmo cenário, mas as coisas mudavam de forma sutil. A sombra se aproximava cada vez mais, e às vezes eu já acordava com a sensação de estar sendo observado. O detalhe mais perturbador era que eu começava a sonhar com objetos e detalhes que, no dia seguinte, realmente apareciam em casa. Uma cadeira fora do lugar, uma porta entreaberta que eu sabia ter fechado, até mesmo um copo quebrado que eu nunca tinha visto cair. Uma noite em especial me marcou. No sonho, acordei e fui até a cozinha buscar água. No caminho, ouvi alguém sussurrando meu nome, mas a voz vinha de dentro das paredes. Era baixa, arrastada, quase infantil, mas com uma maldade que me fez gelar o corpo inteiro. Quando cheguei à cozinha, vi o reflexo de uma figura parada atrás de mim no vidro da janela. Eu não conseguia me virar, só olhar pelo reflexo. Era alto, magro, com os braços longos demais e a cabeça inclinada. O rosto não tinha boca, apenas um vazio escuro onde deveria estar. Acordei no mesmo instante, suando frio. Levantei correndo, fui até a cozinha e quase desmaiei. Havia marcas de mão na janela, impressões sujas, como se alguém tivesse apoiado ali de fora, bem onde o reflexo aparecia no sonho. Eu moro no 3º andar de um prédio, sem nenhuma escada por perto. Naquele ponto, comecei a evitar dormir. Mas não importa o quanto eu lute, uma hora o corpo cede. E cada vez que fecho os olhos, o sonho se repete, ficando mais real, mais nítido. Comecei a perceber que havia uma ordem nos acontecimentos, como se fosse uma sequência que estava sendo cumprida passo a passo, até um desfecho inevitável. Numa das noites mais recentes, o sonho mudou de nível. Eu estava deitado na cama, sem conseguir me mexer. A sombra entrou no quarto. Dessa vez, consegui ver mais claramente. Era como se fosse feita de carne podre, deformada, os braços pendendo até quase arrastar no chão. Ela se aproximou da beira da cama e, em vez de simplesmente ficar ali, se inclinou até o meu ouvido. A voz que saiu de dentro dela não foi um sussurro qualquer. Foi clara, direta, como se falasse dentro da minha mente. Está quase na hora. Acordei com um grito, e o mais apavorante foi perceber que ainda sentia o hálito frio no meu ouvido. O relógio marcava 13h43 da manhã. E o detalhe que me destruiu por dentro, a porta do quarto, que sempre deixo fechada, estava escancarada. Desde então, coisas estranhas começaram a acontecer no meu dia a dia. No trabalho, às vezes vejo alguém passando rápido pelo corredor, mas quando vou conferir não há ninguém. No reflexo do monitor, já vi aquele rosto sem boca atrás de mim. Às vezes, acordo com arranhões pelo corpo que eu não consigo explicar. Minhas noites de sono se tornaram armadilhas. Quanto mais eu tento lutar contra o sono, mais exausto fico, e quando finalmente durmo, sinto que estou sendo sugado para dentro daquele pesadelo, como se já não houvesse diferença entre sonhar e estar acordado. Semana passada, vivi o pior momento de todos. Sonhei que estava trancado no meu quarto, e do lado de fora, alguém batia na porta. Era um bater compassado, pesado, insistente. Eu gritava que fosse embora, mas a batida aumentava,
até virar socos violentos. Então, a porta arrebentou. A criatura entrou. Dessa vez, vi seus olhos negros fixos em mim. Ela se jogou sobre meu corpo, e antes que eu pudesse reagir, senti mãos geladas pressionando meu peito. Faltava ar, e a última coisa que ouvi foi: acordar não vai te salvar. Acordei engasgado, tentando respirar, e percebi algo que me deixou sem chão. A porta do meu quarto estava quebrada, caída no chão, como se realmente tivesse sido arrebentada. Meus vizinhos juram que ouviram batidas violentas naquela madrugada, mas não viram ninguém entrar ou sair do apartamento. Agora eu já não sei mais o que é real e o que é sonho. As linhas se confundem, e eu tenho medo de dormir, mas também tenho medo de ficar acordado, porque as coisas acontecem mesmo assim. Já ouvi meu nome sendo chamado dentro do banheiro enquanto eu estava no banho. Já senti alguém deitar ao meu lado na cama quando não havia ninguém. Ontem à noite, quando finalmente consegui cochilar por alguns minutos, acordei com a sensação de mãos segurando meu tornozelo. Havia marcas vermelhas lá, como dedos cravados na pele. Sei que isso não é só coisa da minha cabeça. Sei que meus pesadelos estão ultrapassando barreiras e se tornando parte da minha vida. Não importa para onde eu vá, não importa se eu acendo todas as luzes ou deixo a televisão ligada. Eles vêm mesmo assim. O mais assustador é que sinto que isso não é apenas comigo. É como se fosse algo maior, que escolhe pessoas, que invade sonhos e transforma em realidade. Se você também tem sonhado repetidamente com as mesmas coisas, se acorda e percebe que detalhes estranhos começam a surgir no mundo real, talvez seja o próximo. E se um dia, no meio da noite, você acordar com a porta do quarto aberta e ouvir passos arrastados se aproximando, reze para que ainda esteja sonhando. Porque se não estiver, não há como escapar. Desde pequeno eu tenho sonhos que se repetem. Não é algo comum, como um simples déjà vu, mas cenários inteiros que retornam, noite após noite, como se fossem episódios de uma série sem fim. O mais estranho é que, por muitos anos, eu sonhava com uma mesma casa. Uma casa velha, afastada, com um jardim morto e janelas sempre escancaradas, como se alguém estivesse me esperando lá dentro. Eu nunca tinha visto aquela casa em lugar nenhum da vida real. O bairro era estranho, silencioso, e eu nunca conseguia chegar até a rua principal, porque o sonho sempre terminava antes. Acordava suado, com aquela sensação de que algo me seguia quando eu tentava atravessar o portão. Durante a infância, contei várias vezes para minha mãe sobre isso, mas ela só ria e dizia que eram apenas pesadelos. Cresci tentando ignorar, até que os sonhos pararam por um tempo. Foram anos de silêncio, até que há alguns meses, eles voltaram, e de forma mais intensa. Agora, nos sonhos, eu não só via a casa. Eu entrava nela. As portas rangiam quando se abriam, os corredores eram longos demais para uma construção daquele tamanho, e havia um cheiro forte de mofo misturado com algo doce e podre, como carne esquecida. O pior eram os sons. Passos no andar de cima, vozes murmurando em cômodos vazios, e às vezes, risadas infantis que ecoavam bem atrás de mim, mesmo quando eu estava sozinho. Eu sempre acordava no momento em que chegava a escada que levava ao porão. Não importava o quanto tentasse avançar, meu corpo travava. Era como se algo me impedisse de descer, e logo depois eu despertava, ofegante, com o coração prestes a explodir. Até que um dia, voltando do trabalho, decidi pegar um atalho por um bairro diferente da cidade. O GPS do celular me jogou em ruas que eu nunca tinha passado antes. Conforme dirigia, senti uma estranha familiaridade. O desenho das esquinas, o formato das árvores, até a sequência das casas. Quando dobrei uma rua mais estreita, meu corpo inteiro gelou. A casa estava lá, a mesma que eu via desde a infância. O jardim morto, as janelas abertas, o portão enferrujado. Era impossível. Eu nunca tinha estado ali, mas reconhecia cada detalhe, cada rachadura na parede. Estacionei o carro sem perceber o que estava fazendo. Meu coração disparava, mas meus pés se moveram até o portão. O rangido metálico foi idêntico ao que eu ouvia nos sonhos. Caminhei pela entrada tomada por ervas secas e parei diante da porta. Eu deveria ter ido embora. Qualquer pessoa em sã consciência teria voltado correndo. Mas havia uma força me puxando, uma curiosidade mórbida misturada com a sensação de que eu precisava terminar o que meus sonhos sempre interrompiam.
A porta se abriu com facilidade, como se estivesse me esperando. O cheiro me acertou imediatamente. O mesmo mofo, a mesma podridão doce que já conhecia. Entrei, e a sala era exatamente como nos meus pesadelos. Móveis cobertos por lençóis rasgados, quadros de rostos borrados, e um relógio antigo parado às 3 horas. Caminhei pelos corredores, cada passo ecoando em um silêncio sufocante. Eu sabia o que viria em seguida, porque já havia sonhado tudo aquilo. As vozes começaram a surgir. Murmúrios distantes, como se várias pessoas conversassem em segredo em algum cômodo. Subi a escada até o 2º andar, e ouvi a risada infantil atrás de mim. Me virei num impulso, mas não havia nada. Só o corredor vazio. Foi quando percebi algo diferente. O sonho sempre terminava antes do porão. Mas ali, acordado, eu podia escolher. Eu podia ir até lá embaixo. As escadas para o porão estavam abertas, a escuridão absoluta me encarando. Peguei o celular para iluminar, e desci, degrau por degrau, com a respiração curta. O ar ali embaixo era gelado, úmido, e o cheiro de carne apodrecida era tão forte que me fez engasgar. Cheguei ao fundo, e vi algo que me fez quase largar o celular. As paredes estavam cobertas por rabiscos, símbolos estranhos, desenhos infantis feitos em carvão. Vários mostravam figuras humanas sem olhos, com bocas enormes, abertas em gritos. No centro do porão havia uma cadeira de madeira, com cordas enroladas nos braços e nas pernas. No assento, marcas escuras, como se alguém tivesse ficado preso ali por muito tempo. Foi então que ouvi novamente a voz infantil, só que dessa vez, clara, do meu lado. Agora você não pode acordar. A luz do celular apagou sozinha. O breu foi total. Senti mãos pequenas e frias tocando meus braços, minhas pernas, como se várias crianças estivessem me cercando. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Tentei correr, mas era como se algo segurasse minhas pernas. No meio daquela escuridão, uma nova voz se destacou. Era grave, distorcida, falando bem perto do meu ouvido. Você entrou na casa. Agora a casa entra em você. Acordei no chão do meu quarto, em casa. Levei minutos para entender o que estava acontecendo. Estava suado, tremendo, e a sensação das mãos ainda estava na minha pele. Olhei em volta, tentando me convencer de que tinha sido só mais um pesadelo. Mas quando levantei para ir até a cozinha, quase desmaiei. Minhas roupas estavam sujas de terra. Nos meus sapatos, restos de folhas secas. E na minha mão, havia carvão, como se eu tivesse desenhado algo. Corri até o banheiro, lavei as mãos desesperado, mas o cheiro de mofo e podridão continuava preso nas minhas narinas. Achei que poderia esquecer, mas não consigo. Todas as noites, continuo sonhando com a casa. Só que agora, ela está cada vez mais próxima. As janelas que antes estavam abertas agora mostram rostos que me observam. As vozes não murmuram mais, elas me chamam pelo nome. Semana passada, acordei no meio da madrugada e ouvi passos no corredor da minha casa. Os mesmos passos que ouvia na casa dos sonhos. Quando fui verificar, havia marcas de pegadas no chão, sujas de terra, vindas da porta de entrada até meu quarto. Ontem, quando acordei, encontrei a palavra volte rabiscada em carvão na parede da sala. Eu não tenho mais como fugir. Sei que em breve vou acabar voltando para lá, queira ou não. Sei que, quando isso acontecer, talvez eu não consiga sair de novo. E se algum dia você sonhar com uma casa que nunca viu antes, que insiste em aparecer, com corredores estranhos e risadas infantis, fuja. Porque quando finalmente encontrar essa casa no mundo real, vai ser tarde demais. Eu nunca dei muita importância para sonhos. Sempre acreditei que fossem apenas descargas do cérebro, imagens sem sentido que a gente inventa durante o sono. Mas tudo mudou quando comecei a sonhar com ele. Desde então, não consigo mais pensar em sono como descanso. Dormir virou um risco, e cada noite é uma batalha que eu sei que, mais cedo ou mais tarde, vou perder. A primeira vez que vi aquele homem foi há 3 meses. Sonhei que estava no meu quarto, deitado na cama, exatamente como na vida real. Tudo parecia idêntico, a janela, o armário, até a posição das roupas jogadas na cadeira. A única diferença era que, no canto, perto da porta, havia alguém parado. Era um homem alto, magro demais,
com os ombros caídos e a cabeça levemente inclinada. O rosto não era claro, como se uma sombra cobrisse suas feições, mas os olhos brilhavam em um tom esbranquiçado, quase doente. Ele não se mexia. Só ficava ali, imóvel, me observando. Acordei assustado, mas me convenci de que era apenas um reflexo da minha mente cansada. Até aí, nada demais. Só que na noite seguinte, o mesmo sonho se repetiu. Eu, deitado na cama, e ele no canto do quarto. Não dizia nada, não fazia nada. Apenas me observava em silêncio. Conforme os dias passavam, o sonho voltava, sempre idêntico, mas com um detalhe perturbador. A cada nova noite, ele estava um pouco mais perto. No início, era apenas uma silhueta distante. Depois, já conseguia ver o contorno da boca, mesmo que não se movesse. Na quinta vez, ele estava a menos de 2 metros da cama. Comecei a evitar dormir, mas não adianta. Uma hora o corpo cede. E quando isso acontece, lá estou eu, preso no mesmo cenário, com aquele homem cada vez mais próximo. Uma noite, quando ele estava já na beira da cama, ouvi sua respiração. Era lenta, profunda, quase um ronco abafado, mas tão real que parecia estar dentro do meu quarto de verdade. Acordei com o coração disparado e percebi que ainda ouvia a respiração, mesmo desperto. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Mesmo assim, não consegui mais dormir. As coisas começaram a se misturar. Um dia, enquanto estava no trabalho, vi o reflexo dele no vidro da janela, parado no canto da sala. Ninguém mais viu, mas eu sabia que não era ilusão. Em casa, algumas noites, acordo com a sensação de estar sendo observado. Já encontrei a porta do quarto aberta de manhã, mesmo sabendo que a fechei antes de dormir. Na 8ª noite em que sonhei com ele, finalmente falou. Eu estava paralisado na cama, como sempre acontece naquele sonho, e ele inclinou a cabeça para o lado, aproximando-se até quase encostar o rosto no meu. A voz saiu baixa, rouca, arranhada. Você já não sabe se está sonhando, não é? Acordei no mesmo instante, mas não foi um alívio, porque quando abri os olhos, ainda sentia o hálito gelado perto do meu rosto. Desde então, minha vida virou um inferno. Eu já não consigo distinguir o que é real e o que é sonho. Algumas noites, acordo no meio da madrugada e juro que vejo sua silhueta parada no canto do quarto, imóvel. Piscando os olhos, ele some, mas as marcas ficam. Uma vez, encontrei pegadas escuras no chão, como se ele tivesse pisado ali com pés sujos de terra ou fuligem. Outra noite foi pior. Sonhei que ele estava sentado na beira da cama, com a cabeça baixa, murmurando algo que eu não conseguia entender. Quando acordei, havia um peso real sobre meu colchão, como se alguém tivesse acabado de sair dali. A marca do afundado ainda estava lá. As pessoas começaram a perceber minha aparência. Vivo exausto, com olheiras profundas, e não tenho mais ânimo para nada. Já pensei em procurar ajuda médica, mas como eu explicaria? Doutor, há um homem que aparece nos meus sonhos e agora entrou na minha vida. Eles me internariam na hora. Na semana passada, vivi o pior pesadelo de todos. Eu estava novamente no quarto, mas dessa vez não estava deitado. Estava em pé, encostado na parede, e ele estava na minha frente, tão próximo que eu podia ver o contorno de sua pele cinzenta. O cheiro era de carne úmida, apodrecida. Ele colocou a mão sobre meu peito, e senti os dedos afundando, atravessando minha pele como se eu fosse feito de barro. Olhou nos meus olhos e disse: "Você é meu agora." Acordei gritando, e para meu horror, havia marcas vermelhas no meu peito. Marcas de dedos, como se alguém realmente tivesse me segurado. Achei que seria o fim, mas não. Agora ele vem mesmo quando estou acordado. Vejo sua silhueta no canto da sala, atrás das portas, nos reflexos do espelho. Às vezes, sinto sua respiração atrás de mim, tão próxima que os pelos da nuca se arrepiam. Ontem, enquanto tentava cochilar no sofá, ouvi claramente o rangido da porta do quarto se abrindo. Fingi dormir, mas pelo reflexo da TV desligada vi sua forma atravessar o corredor e parar atrás de mim. Não tive coragem de me mover. Fiquei ali, fingindo, até perder a noção do tempo. Hoje, enquanto gravo este relato, ele está aqui, no canto do quarto. Não desvia o olhar. Eu sei que, a cada dia, a barreira entre sonho e realidade fica mais fraca. E quando finalmente se quebrar, não haverá diferença.
Ele não será apenas um pesadelo. Será parte do meu mundo. Se algum dia você sonhar repetidamente com alguém parado no seu quarto, observando em silêncio, não ignore. Porque talvez não seja apenas um sonho. Talvez seja ele também escolhendo você. E quando isso acontecer, não adianta correr. Não adianta rezar. Você só poderá esperar pelo dia em que acordar e perceber que não está mais sozinho. Sempre achei que pesadelos eram apenas reflexos da mente cansada, imagens sem sentido que desaparecem ao amanhecer. Mas o que começou a acontecer comigo provou que eu estava completamente enganado. Meus pesadelos não ficaram presos ao sono. Eles atravessaram a linha invisível que separa sonho de realidade e passaram a morar comigo. Tudo começou de forma sutil. Um pesadelo recorrente em que eu acordava dentro do próprio quarto, mas havia algo errado. As paredes estavam mais úmidas, como se o mofo tivesse tomado conta, e a luz da rua não entrava pela janela. O ambiente era abafado, denso, e eu sempre sentia que não estava sozinho. Nesse sonho, eu ouvia passos vindos da cozinha. Pesados, arrastados, como se alguém estivesse movendo o corpo com dificuldade. A porta do quarto se abria lentamente, e uma sombra surgia no batente. Nunca conseguia ver o rosto, mas os olhos brilhavam em um amarelo doentio. Eu tentava gritar, mas não saía som algum. Tentava me mexer, mas meu corpo não obedecia. A figura entrava, se aproximava da cama, e no momento em que eu sentia sua respiração gelada no meu rosto, eu acordava. Os primeiros dias foram só isso, noites de terror, dias de alívio. Mas logo os limites começaram a se confundir. Na terceira noite seguida de pesadelos, percebi algo diferente. Quando acordei, havia marcas no chão do quarto. Como se algo tivesse arrastado os pés, deixando um rastro de poeira. Eu moro sozinho, e o chão tinha sido limpo no dia anterior. Pensei em coincidência. Talvez eu mesmo tivesse feito sem perceber. Na quinta noite, o sonho mudou. Em vez de apenas entrar no quarto, a sombra parou na porta e falou. Sua voz era grossa, arrastada, como se cada palavra saísse de dentro de uma caverna. Estou chegando. Acordei com um salto, o coração disparado. E juro que ouvi a mesma voz ecoar baixinho no quarto, mesmo desperto. Daquele dia em diante, não consegui mais descansar. Passei a evitar dormir, mas quanto mais eu tentava lutar contra o sono, mais exausto ficava. Quando finalmente apagava, o sonho voltava, sempre um pouco mais próximo da realidade. Uma noite acordei e vi que a porta do meu quarto estava aberta de verdade. Eu sempre a tranco antes de dormir. Outra vez, ouvi barulhos de pratos na cozinha, como se alguém estivesse mexendo nas gavetas. Corri para ver, mas tudo estava no lugar. O único detalhe era a janela da cozinha, aberta, mesmo que eu tivesse certeza absoluta de tê-la fechado. O pior aconteceu quando acordei e percebi que não estava sozinho. O colchão estava afundado do meu lado, como se alguém tivesse deitado ali comigo. O peso real, palpável. Fiquei paralisado, suando frio, até que lentamente o colchão voltou ao normal, como se a presença tivesse se levantado. Depois disso, não havia mais como negar. Aquilo que me assombrava nos sonhos tinha encontrado um jeito de atravessar. Comecei a reparar que pequenos detalhes do pesadelo estavam surgindo dentro de casa. No meu quarto, manchas escuras de umidade começaram a se espalhar pelas paredes, do mesmo jeito que eu via nos sonhos. A luz da rua, que antes iluminava pela janela, parecia cada vez mais fraca, até que às vezes meu quarto ficava na escuridão total, mesmo com o poste funcionando lá fora. E os olhos começaram a aparecer. Primeiro no reflexo do vidro da janela, depois nos cantos mais escuros da sala. Duas esferas amarelas, brilhando, paradas, me observando sem piscar. Quando acendia a luz, desapareciam. Quando apagava, voltavam. Uma noite, o pesadelo avançou além do que eu podia suportar. No sonho, acordei e a sombra já estava dentro do quarto, de pé ao lado da cama. Senti seus dedos frios tocarem meu braço, apertando com força. A dor era tão real que acordei gritando. Quando acendi a luz, meu braço estava marcado com 5 hematomas roxos, exatamente no formato de uma mão. Eu não sei mais quanto tempo consigo aguentar. Estou vivendo entre dois mundos que se misturam. Já não sei quando estou sonhando ou acordado.
As coisas que acontecem de madrugada continuam de dia. Ouço passos pela casa mesmo quando estou no trabalho. Já vi a sombra parada no corredor em plena luz da manhã. Ontem, quando cheguei em casa, encontrei a frase "não feche os olhos" escrita no espelho do banheiro. Estava feita de dentro para fora, como se alguém tivesse escrito com o dedo de dentro do vidro. Hoje, enquanto tento gravar este relato, sinto que não estou sozinho. O quarto parece mais frio, e pelo reflexo da tela vejo a silhueta parada atrás de mim. Eu sei que, se me virar agora, vou encontrar aqueles olhos amarelos me encarando, como nos sonhos. O problema é que já não adianta ficar acordado, porque ele não está mais preso no meu sono. Ele encontrou uma forma de morar aqui, comigo. E talvez, quando você ouvir esse relato e deitar para dormir, também sinta algo parecido. Talvez acorde de madrugada e perceba que não está mais sozinho no quarto. E se enxergar dois olhos amarelos te observando do canto escuro, não tente fugir, porque ele já sabe o seu nome.